Boa noite a todos e a todas, tanto aqueles que estão aqui presencialmente, como os irmãos que estão nos assistindo à distância. E como já antecipado pelo meu querido irmão e amigo Arnaldo, a quem eu agradeço imensamente pelo convite, é uma honra aqui estar, né? É a segunda oportunidade que estou aqui, né, para conversarmos um pouquinho, dessa vez sobre um tema de tanta pertinência para as nossas vidas, né? Isso independe de crença, como acho que vai ficar bastante claro aqui, independe da convicção íntima de cada um, mas é um recurso de inestimável valor que atualmente não é lá tão considerado assim. Talvez ele tenha sido muito negligenciado, sobretudo no quesito forma. Então, essa é uma das proposições aqui, realmente explorarmos, entre outras, a forma de se orar, a forma de realizar uma prece. E, conforme veremos, à luz da doutrina espírita, a forma faz toda a diferença. Mas que fique sublinhado, então, é um recurso inestimável que merece uma atenção maior e que é mais simples do que muitas vezes nós acreditamos que seja. É muito mais simples, é muito mais disponível e muito mais fácil de ser realizado do que muitos acreditam que é. E, portanto, para essa reflexão, para essa conversa relativamente breve que teremos, e para facilitar aqui e nortear o que nós vamos pontuar, né, de passagem, porque esse assunto é vasto e poderíamos aprofundar muito, nós vamos explorar aqui o que é a prece, quais são os objetivos, como orar, como eu já antecipei, aqui é onde vamos nos demorar um pouco mais propositalmente, qual o mecanismo da prece para que nós percebamos que há uma explicação bastante racional, inclusive, para se compreender algo que às vezes parece tão distante e para alguns que parece duvidoso até do ponto de vista de efeitos, mas nós vamos procurar compreender o mecanismo e, naturalmente, vamos falar brevemente de alguns dos infindáveis efeitos sempre benéficos que se pode atingir com a prece. Então, para iniciar, e realmente pegando bem o que seria o início de uma fala sobre qualquer temática, eu particularmente gosto muito de abraçar a etimologia das palavras. Acho que falhou aqui. Se você puder passar para a gente ver. Travou mesmo? Certo. Foi. Bom, o que é a prece vai ser, então, respondido inicialmente pela etimologia. Ela vem do latim e significa literalmente pedido, requerimento, quando a gente vai lá na origem dessa palavra prex, mas que também se relaciona com imprecar, e aí tem um adendo aqui, o pedir com insistência, implorar. Ainda tem uma base indo-europeia, que é pedir, exigir, também vai ao encontro da base latina. E aí uma significação comum nos dicionários, nós vamos encontrar recorrentemente, e aqui eu procurei condensar um conjunto que nós vamos encontrar, e que vai ao encontro do que tem sido sustentado quando se fala em prece, né, nas mais diversas doutrinas, religiões e filosofias, tipo de oração, seja ela oral, escrita ou em pensamento, que se faz a Deus, ou a uma divindade, ou a um santo, para agradecer, louvar ou suplicar. Então, observem que os dicionários já trazem, de certa forma, quais são os objetivos da prece, que nós vamos também pontuar de passagem aqui. Então, falando especificamente, aqui está, do conceito à luz da doutrina espírita, observem que, antes de adentrarmos nos objetivos que já aparecem no conceito, quando a gente recorre aos dicionários, a gente chega à essência do que se pretende quando se profere uma prece, segundo o esclarecimento dos espíritos, começando lá pela base filosófica da doutrina espírita, o livro dos espíritos. Orar é pensar em Deus, é aproximar-se dele,
é pôr-se em comunicação com Ele. E, portanto, o objetivo último já é sugerido pelo conceito. O objetivo da prece é nos auxiliar a atingir a comunhão com Deus. Falando em etimologia, quem sabe o significado de religião? Religação. Perfeito. O religare, essa lógica da religião no seu sentido etimológico, eu diria profundo do termo, já evidencia que a prece é um recurso inestimável para aquele que é verdadeiramente religioso. E religioso, no sentido profundo da palavra, independe dessa ou daquela adesão filosófica, doutrinária, religiosa, do ponto de vista formal de um conjunto de cultos e crenças específicas. Então, é possível ser religioso sem estar propriamente vinculado a um movimento específico doutrinário. E eu incluo aqui, inclusive, a doutrina espírita, que, diga-se de passagem, é uma doutrina filosófica, científica, com efeitos religiosos. Kardec tomou o cuidado de evidenciar que não qualificaríamos, pelo menos no sentido tradicional do termo, como uma religião o espiritismo, mas necessariamente possui efeitos religiosos no sentido profundo do termo. E por isso a prece, à luz da doutrina espírita, é um recurso inestimável para aquele que deseja vivenciar a religiosidade. E o conceito que aparece em uma das leis naturais, que está em O Livro dos Espíritos, a lei da adoração, já traz isso claramente. Ele não abre mão dos conceitos etimológicos e dos dicionários, mas ele vai para a essência, o propósito essencial da prece: chegar à comunhão com Deus, seja lá o nome que queiramos dar ao que na doutrina espírita chamamos de inteligência suprema do universo. Não importa o nome no final das contas. Então, a união com Deus, a religação, é facilitado pela prece. Falando então dos objetivos da prece, a doutrina espírita traz com bastante clareza, e vai ao encontro do que nós encontramos então habitualmente em dicionários, que há um tríplice aspecto aqui do ponto de vista de intuito, quando estamos a proferir uma prece. E se vocês pararem para observar e tentarem categorizar as vezes que vocês se predispõem a realizar uma prece, independentemente da religião ao qual estavam ou estão vinculados, e se não estão vinculados propriamente a uma religião, sempre vai se enquadrar num ato de louvar, ou adorar, ou glorificar, como sinônimos aqui, pedir ou agradecer. Então, essa categorização realmente contempla o todo da prece. Há uma pergunta, aparece isso na codificação espírita, mas é possível pedir pelo mal de alguém? E ainda, para André Luiz, isso aparece também, se eu não me engano, está entre, eu não sei se é em Obreiros da Vida Eterna, agora eu não tenho certeza, mas em uma das obras ele faz uma distinção. Não confundais, não aplicai a palavra prece para uma rogativa visando o mal de alguém. Mas, nesse caso, você pode falar de uma invocação. Nós temos esse poder. Eu lamento informar que sim, se você desejar o mal, você vai conseguir movimentar energia rumo àquela pessoa que você está desejando mal. Vejam o grau de responsabilidade que cada um individualmente tem. E quando a gente falar do mecanismo da prece, talvez isso fique mais claro. Mas se desejar o bem, você também vai atingir esse propósito. É claro, tudo depende da forma pela qual você pede, do sentimento atrelado a esse pedido. Mas então, quando falamos em prece, o pedido, a rogativa, tem esse viés salutar, positivo, elevado. E, portanto, pedir nesse aspecto, louvar e agradecer, aparece em O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Ao longo da exposição, vocês vão ver que tem as referências às questões, aos itens, para facilitar aqueles que tiverem a curiosidade de ir direto nas fontes, e que eu recomendo muito, naturalmente. Agora, olhem só que curioso. A prece deve objetivar também ensejar um estudo de si mesmo. O Livro dos Espíritos, questão 660A. Quando nós estamos a
nos recolher buscando pensar em Deus, comungar com Deus, buscar essa união com Deus, seja lá qual o nome que temos por dar. Alguns se voltam para uma divindade superior, para a inteligência suprema, para a natureza, não importa no final das contas. Eu garanto a vocês que a inteligência suprema do universo não se importa com denominações específicas no final das contas, mas sim com o sentimento, com a sinceridade, no sentido de que a gente consegue assim se aproximar vibratoriamente. E, portanto, nesse momento que estamos recolhidos, é uma oportunidade ímpar para refletirmos e, inclusive, rogarmos para compreendermos melhor a nós mesmos, que é algo que todos, sem nenhuma exceção, pecam muito. Nós pouco nos conhecemos por hora, eu afirmo. Eu estou me incluindo naturalmente aqui. Há muito que se conhecer de nós mesmos. E por isso, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, há uma pergunta direta. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Acho que muitos já ouviram, e já leram e já releram. E agora nos resta nos dedicar mais nesse exercício. Na questão que vem logo na sequência, ainda dentro dessa, 919A, desculpe, nós vamos encontrar Santo Agostinho dando o exemplo dele. Como ele fazia, enquanto em vida, na personalidade de Santo Agostinho, nesse sentido. Todos os dias da noite, no recolhimento, ou seja, no momento da prece, ele fazia uma autoinvestigação para verificar em que ponto eu falhei. Por exemplo, para com o próximo. E se ele identificasse a falha, que às vezes tinha passado despercebida, em razão do orgulho e do egoísmo, que nenhum de nós aqui tem, né? Orgulho e egoísmo. Então, muitas vezes somos levados a agir em função do nosso próprio orgulho, do nosso egoísmo, sem nos dar conta que estamos, às vezes, ferindo o outro. Mas quando nos damos o trabalho de comungar, de nos recolher, de nos afastar um pouco da exterioridade e refletir, e ainda rogar para conseguir atingir esse propósito, nós vamos atingir muito mais êxito nesse mergulho interior. E aí, gradativamente, nós vamos aprimorando e percebendo que somos muito mais do que imaginávamos e que temos muito a aperfeiçoar, mas que somos perfectíveis e haveremos de atingir a perfeição. Somos perfectíveis e, portanto, somos obrigados, para nos aprimorar, a realmente nos burilar gradativamente, nos investigar. E a prece tem esse propósito também. Está lá na questão 660A. E também isso muitas vezes passa despercebido. Então, pedir, louvar, agradecer e estudar a si mesmo nesse momento tão oportuno. E aí vem, como eu antecipei que faria, até me demoraria um pouco mais, o como orar. E aqui talvez tenha a contribuição mais pertinente da doutrina quando está abordando a prece, particularmente na codificação espírita. Então, para início de conversa, lá na questão 658, a afirmativa de que a intenção é tudo. Poderíamos parar aqui. Quando, então, nos voltamos para realizar uma prece, a intenção é que vai definir a eficácia, a qualidade, o alcance dessa prece. As palavras têm a sua pertinência? Tem, mas não são o mais importante, não são fundamentais. Chega-se ao ponto, inclusive, de poder vibrar com a melhor das intenções, com muita vontade, sem racionalizar coisa alguma, e conseguir um efeito muito superior, às vezes, ao quem profere uma prece, do ponto de vista teórico, linda. Então, a intenção é tudo. E a prece do coração é preferível àquela que pode ler, por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o pensamento. Então, aqui já há uma qualificação da prece que realmente vai atingir a sua eficácia.
O essencial não é orar muito, mas orar bem. Outro ponto pertinente aqui. Algumas pessoas talvez pensem, bom, se eu me dedicar 7 horas do meu dia a orações, eu vou me tornar um homem melhor. Talvez, mas talvez você não dê nenhum passo também, porque tudo vai depender da intenção de fundo, do quão conectado você está naquele momento, do quão verdadeiramente recolhido e buscando esse elevar-se a si mesmo, essa comunhão, e seja lá um pedido em favor de alguém, um pedido a favor de si mesmo também é legítimo, claro, seja o agradecimento, seja o louvor, tudo depende da intenção. Então, quantidade é secundária quando falamos em prece. Qualidade é o que verdadeiramente importa no final das contas. Senhor, abençoai, ponto. Se foi com muita vibração, com muita intensidade, com verdadeiramente a projeção do coração, por assim dizer, na figura de linguagem, nós provavelmente vamos atingir muito mais êxito do que a leitura de uma prece de 20 páginas, por mais linda que seja, mas sem aquela conexão efetiva. Então, serve. 3 palavras contra dezenas ou centenas talvez sejam muito mais efetivas quando falamos em prece. E, portanto, a conclusão está na Revista Espírita de 1886, desculpas, a boa prece é a que parte do coração. E aí vem uma sustentação direta em O Evangelho segundo o Espiritismo. A principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil. O nosso irmão e querido amigo Arnaldo, logo de início falou, farei uma prece singela e de fato fez. E eu afirmo que procurei me conectar naquele momento, estava de coração ali, vibrando, verdadeiramente sentindo o que ele estava a proferir verbalmente. E, portanto, o sentir o que estava a proferir é o que verdadeiramente importa no final das contas. Quando falamos nas palavras que estamos articulando na prece, vem uma outra questão de fundamental importância. Ela deve fazer refletir. Em primeiro lugar, a nós mesmos. Né? Nós somos os primeiros alvos, por assim dizer, de determinada rogativa. Mesmo quando estamos vibrando em favor de alguém, estamos, quem sabe, nos focando em alguma falha naquele momento de determinada pessoa e rogando para que ela encontre o bom caminho e saia de determinado desvio que a fará sofrer ou já está fazendo ela sofrer, talvez esse movimento também importe a nós. Quantas vezes que nós projetamos no outro questões que, em verdade, são nossas, falhas que são nossas e que nós juramos que estão no outro. Eventualmente podem estar no outro, mas, em primeiro lugar, estão em nós. Quantas e quantas vezes? A psicologia já provou isso cientificamente. Antes da psicologia, o budismo já trazia isso como tese. Então, nós projetamos inúmeras e inúmeras falhas e imperfeições no outro. Por isso, o que realmente temos que fazer é olhar para nós e buscar nos aperfeiçoar continuamente. Mas, claro, desejar o bem do outro, desejar o bom direcionamento de todos. Somente sob essa condição, portanto, a prece pode alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. Então, a má notícia é que muitas vezes vocês fizeram ruído, e eu também. Mas muitas mesmo. Tenho certeza absoluta disso. Há situações em que nós estamos completamente desconectados da prece que estamos a proferir memorizadamente, ou às vezes nem memorizadamente, tem um improviso. E até as palavras são belas, mas estamos desconectados. Ruído. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz isso na lata, por assim dizer. Às vezes você faz só ruído, então preste atenção. Quem sabe, Senhor, abençoe fulano, mas de coração, sentido. Não tenha muito mais valor, você gasta segundos contra, às vezes, minutos ou horas, e pode ser muito mais eficiente nesse sentido. Agora, vamos recorrer àquele que é o exemplo da moral, à luz da doutrina espírita, à luz da cristandade, e vai ainda além.
Eu lembro aqui que Mahatma Gandhi, em certa oportunidade, afirmou que se todos os textos religiosos da humanidade se perdessem, mas o Sermão da Montanha permanecesse, nada estaria perdido. Então, nós vamos ter, por exemplo, hindus, sábios, como Mahatma Gandhi, reconhecendo Jesus como modelo de perfeição a ser seguido na humanidade. E ele nos ensina também. A doutrina espírita reitera algumas coisas que já estavam lá. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, em algumas traduções dos gentios, os quais imaginam que é pela multiplicidade das palavras que serão atendidos. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ter acesso a uma entrevista da Madre Teresa de Calcutá, em que, questionada por um repórter, talvez provocativamente, eu não posso afirmar, a senhora, quando se dirige em oração a Deus, ela falava muito da oração e praticava continuamente, quando se dirige em oração a Deus, o que você fala para ele? E ela responde, nada. Nada? Como assim? Eu só escuto. Ah, então você escuta Deus. E o que ele te fala? Nada. Ele só me ouve. O repórter ficou, claro, confuso. Mas, no final das contas, parem para refletir da profundidade que provavelmente aquele ser atingiu pela prática da prece, sentida pela doação contínua ao próximo, e aí vem uma outra questão que a gente vai abordar aqui, mas pela doação também. Ela chegou num nível em que não precisava de palavras, de racionalização, ela vibrava, e ela sentia, ela se conectava. E não precisa do racional nesse momento, de fato. O intelecto, na verdade, está muito abaixo de certos estados de consciência ou níveis de consciência possíveis a serem atingidos por meio da prece, por exemplo. E, sem dúvida alguma, era isso que ela estava a retratar. Então, eis aí um exemplo. Ainda com Jesus, quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Mateus, capítulo 6, versículo 6. O que será qual será o significado? Entrai no seu quarto e fecha a porta. Será que é literal? Se nós refletirmos, e eis aqui uma decodificação de alguns que se aprofundaram bastante, inclusive no exercício da prece, e que há muito sentido à luz da doutrina espírita, esse quarto é o quarto mental. E essa porta que precisamos fechar é para afastar um pouco de nós toda a exterioridade. E quando eu falo exterioridade, eu me refiro ao que está fora, mas também ao que está dentro de nós e que tanto barulho faz em nossa mente. Então, eis aí um exercício difícil, é bem verdade, mas que nos compete nesse momento. Fechar a porta da nossa casa mental e realmente tentar sentir, nos conectar, silenciar. Até, quem sabe, chegar à maestria de uma Madre Teresa de Calcutá, que não precisa mais verbalizar mentalmente coisa alguma. Ela se conecta automaticamente, ela comunga com Deus automaticamente. E aí não é só ela. E aí eu vou aqui trazer exemplos de alguns mestres orientais muito versados na meditação. De certa forma, poderíamos afirmar que muito provavelmente eles estão sendo muitas vezes muito mais eficazes na prece ou nos objetivos que a prece busca por meio da prática da meditação do que alguns cristãos em outros contextos, por meio da prece verbalizada, decorada, enfim. O silêncio mental que viabiliza uma conexão. À luz da psicologia, nós vamos encontrar, e eu faço sempre questão de citá-lo, Carl Gustav Jung, a sustentação de que o mergulho interior e o encontro com o self é o propósito da nossa existência no final das contas, a individuação, como ele chama. E quando nós vamos à nossa querida Joana de Ângeles, tantas e tantas psicografias do Divaldo Pereira Franco, nós vamos encontrar ela utilizando a linguagem da psicologia analítica para traduzir
o mesmo sentido, então, que a prece objetiva. Jung, em certa obra, chega a asseverar que o self é sinônimo de Cristo. Simbolicamente, ele estuda os textos com muita profundidade do cristianismo primitivo e conclui: o self é o Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mergulhe intimamente, se conecte com esse eu profundo, por assim dizer, esse self, na linguagem junguiana, que você aí sim vai se comungar e se conectar com a inteligência suprema do universo. Então, de certa forma, ele estava sugerindo a prece também, embora ele não utilizasse essa expressão, até porque era um acadêmico e seria escrachado no contexto. Não obstante, ao final da vida, já com seus 80 e tantos anos, ele foi provocado por um repórter também, e ao ser questionado se ele acreditava em Deus, ele responde: acreditar? Difícil responder. Eu não preciso acreditar. Eu sei. Ele passou décadas da vida dele em mergulhos interiores, num processo de introspecção, buscando compreender essa realidade do eu profundo, ou do self na linguagem dele. E ele chegou à realidade de Deus graças a esse mergulho interior. E, de certa forma, podemos afirmar que ele, então, passou boa parte daquela existência no quarto dele, com a porta fechada nessa prática. Madre Teresa de Calcutá, da mesma forma, e tantos outros. Mas tão poucos ainda, porque nós, e eu volto a colocar o que eu logo de início coloquei, ainda negligenciamos esse recurso inestimável. A prece é um tesouro à nossa disposição. E tem um momento específico? Não, não tem. Agora, no trabalho, na rua, antes de deitar, no momento que se deita, no momento que se levanta, no banho, não importa, caminhando, a qualquer momento. Mais uma vez, a forma pode levar segundos e você pode ser muito feliz no alcance do que se pretendia. Agora, de certa forma, reforçando o que eu antecipei de passagem, a questão das crenças, da não distinção no final das contas, olhem só o que é sustentado em o Evangelho segundo o Espiritismo. A forma nada vale, o pensamento é tudo. Eu acho que isso já ficou bem claro nessa nossa conversa inicial sobre a prece. Ore, pois, cada um segundo suas convicções, da maneira que mais o toque. Cada um segundo as suas convicções. Eu tenho que chegar no colega ali fora e, peraí, você é católico? Você deveria, para se aprofundar na prece, por exemplo, e compreender melhor, vir para o Espiritismo. E você é protestante? E é budista? Não. Isso é secundário no final das contas. E isso está escrito aqui. E olha só o complemento. O Espiritismo reconhece como boas as peças de todos os cultos, desde que ditas de coração e não de lábios. Quem será que tem mais êxito na prece? O muçulmano que se curva com um tapete no chão na direção de Meca e fervorosamente pede algo a Allah. Ou o hindu que recorre ao Bhagavad Gita e faz uma leitura extensa da obra de passagens realmente qualificadas como sagradas pelos hindus. Diga-se de passagem, o Bhagavad Gita é uma obra excepcional, com vários paralelos com o Novo Testamento. Ou o orador espírita, que chega muito embasado teoricamente e faz uma prece lindíssima, com uma duração ali, não importa, de 5, 10 minutos, mas que impressiona com o conhecimento que ele evidencia da doutrina espírita por meio daquela prece. Quem será que atinge mais êxito aí na prece? Eu diria que o muçulmano. O muçulmano, mas peraí, o muçulmano não é espírita, sim, o muçulmano. O muçulmano, nesse exemplo, que fervorosamente se volta para Allah, sim, Allah, sim, Brahma, sim, a inteligência suprema, não importa. Pouco importa o nome que estamos a dar. Mas fervorosamente ele vibrou, ele vai ser mais exitoso no final das contas. Então, não há proselitismo, muito pelo contrário. Há reconhecimento do valor de toda e qualquer religião
desde que realmente praticada verdadeiramente de coração e no sentido profundo da palavra religião. A doutrina espírita reconhece todas valorosas. E aí, reforçando uma fala que eu vou citar logo na sequência também, o valor dela quando a gente pensa em oração, e também uma das grandes máximas da doutrina espírita, olhem só o que também encontramos em O Evangelho segundo o Espiritismo. Do coração do egoísta, daquele que ora com os lábios, podem sair apenas palavras, mas não os impulsos de caridade que dão à prece todo o seu poder. Impulsos de caridade que dão à prece todo o seu poder. E na sequência nós temos a afirmativa em O Livro dos Espíritos, questão 661, de que as boas ações são a melhor prece. É categórico. Qual é a melhor prece? As boas ações. Mas espera aí, se eu não fizer prece nenhuma, se eu não proferir o Pai Nosso uma vez sequer, mas está ali, nas boas ações, os bons atos vão valer mais do que as palavras. Essa é uma afirmativa que está, então, em O Livro dos Espíritos. E vai ao encontro de outro grande ser, chamado Madre Teresa de Calcutá, mais uma vez. As mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Qual é uma das grandes máximas da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. Perfeito. Por que não? Fora da prece não há salvação. A prece é um recurso de inestimável valor para nos auxiliar nessa caminhada rumo à comunhão com Deus. Mas, fora da caridade, fora do amor, fora das boas ações, aí sim, a doutrina severa. Não há salvação, no sentido simbólico do termo. Ninguém, absolutamente ninguém, à luz da doutrina espírita, está condenado à danação eterna. Isso é realmente refutado e com bastante racionalidade, inclusive no âmbito da doutrina espírita. Ninguém. A salvação aqui é simbólica, tal como Cristo pretendia trazer quando falava em salvação na nossa leitura. Mas então, para que a gente avance rumo à união com Deus, há que se expandir o amor que todos possuímos, gradativamente. E as boas ações são meios fundamentais para viabilizar isso. E aí a gente pensa, mas peraí, prece e boa ação estão sendo aplicados como sinônimos? Sim. Lembra que fazer uma prece é pensar em Deus? Quem sabe quais são os atributos de Deus, à luz da doutrina espírita, logo no início de O Livro dos Espíritos? A inteligência suprema. Tá? Perfeito. E os atributos, em seu grau infinito, a gente vai para a bondade, entre tantos outros. Não vou nem listar todos, porque são muitos, mas todos ao infinito. Então, pensar em Deus significa buscar se espelhar. Aliás, Emmanuel, em uma obra chamada Pensamento e Vida, assevera que a prece funciona como se fosse um espelho dirigido para o sol e que vai, então, refletir aquela luminosidade e pode dirigir para qualquer outro local. Se dirigir para Deus visa refletir os atributos de Deus. Comungar com Deus, atingir a união, a comunhão. Como atingir a união se nós estivermos completamente distantes do ponto de vista de virtudes? Se nós sequer estivermos a nos esforçar para nos tornarmos melhores e nos aproximar pelo menos um pouco dessa perfeição absoluta. Então, por isso, é que a prece, ou a melhor prece, no final das contas, são as boas ações. E falando do mecanismo da prece, só para que a gente compreenda como a doutrina espírita vê e qual é a lógica. Por quê? Ao fazer uma prece para alguém que está residindo na Suíça, por exemplo, eu posso atingir o êxito e realmente atingi-la energeticamente falando. Aí vem, em O Evangelho segundo o Espiritismo, isso também aparece em outras passagens da codificação, a afirmação de que todos os seres encarnados e desencarnados estão mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço. Então, nesse exato momento, nós estamos próximos espacialmente. Mas muito antes de chegar aqui, muito antes até mesmo de reencarnar, eu já estava muito próximo a vocês. E já era possível vincular-se
energeticamente, vibratoriamente, porque estamos todos mergulhados no mesmo mar de fluido cósmico universal. Aí vem a outra afirmativa de que esse fluido é o veículo do pensamento. E por que será que, quando eu visito um local bem distante do Brasil, por exemplo, ao pensar nele, automaticamente eu vejo aquele local, instantaneamente? O pensamento tem essa velocidade, que vai muito acima da luz. E há um fluido, assim como o ar é o veículo do som, o fluido cósmico universal é o veículo do pensamento. E se o fluido está espalhado por todo o cosmos, por todo o universo, no final das contas, eu consigo atingir até mesmo outro orbe por meio do pensamento. Então, se porventura alguém aqui conhece alguém que reside em outro orbe, pode proferir uma prece para ele, que eu garanto que vocês vão atingir o êxito, desde que a forma seja adequada, a intenção seja sincera. É literalmente isso. Já que a maioria, pelo menos, não se recorda de um amigo que esteja em outro orbe, então pode ser para um ente amado que já desencarnou. Ele vai receber, e não importa onde ele esteja, não importa a condição na qual ele se encontra. E a melhor notícia é que tem vários outros bem-intencionados que podem ajudar a potencializar o seu pensamento e a sua intenção em prol daquele que você está orando. Então, fluido cósmico universal. E aí, dando seguimento, quando, pois, o pensamento é dirigido a um ser qualquer, seja na Terra ou no espaço, se estabelece uma corrente fluídica entre um e outro. Então, observem, se vocês estão provisoriamente, e que seja só provisório, ressentidos para com alguém, eu recomendo pararem de pensar tanto nessa pessoa, porque vocês estão optando por manter uma corrente fluídica com essa pessoa. O ideal é vocês até se afastarem mesmo, se o ressentimento é o que está prevalecendo, e como humanos, de fato, ainda temos ressentimento e temos que gradativamente superar isso, mas faz parte do processo humano. Mas se ainda sentem ressentimento, melhor a não pensar, não direcionem coisa alguma. Quando for possível começar a diminuir, direcionem boas intenções, gradativas, para que aquela pessoa se melhore. E quem sabe mais adiante vocês reconheçam que quem tem que melhorar é vocês e não esse. Mas no final das contas, estabelecemos uma conexão fluídica, sempre. Pense se você está estabelecendo conexão fluídica. E a prece, quando dirigida com fervor, é muito eficiente, até porque, mais uma vez, a gente consegue vincular outras inteligências para nos ajudar nos bons propósitos, mas também, lamentavelmente, na invocação, nos maus propósitos. E aí vem uma afirmativa final aqui de que a energia da corrente guarda proporção com o pensamento e da vontade. Então, quanto mais vontade empregada, maior essa conexão fluídica que se estabelece entre dois seres ou mais de dois, né? E, portanto, é assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar que se encontrem. E é assim que os espíritos se comunicam entre si, transmitem suas inspirações e estabelecem relações à distância entre os encarnados. Por enquanto, a nossa ciência ainda não reconhece, eu diria até que a física tem se aproximado, mas não reconhece literalmente ainda o chamado fluido cósmico universal. Mas já reconhece o ar. Lá num passado muito remoto, nem o ar era entendido tal como ele é hoje entendido. Um dia o fluido cósmico vai ser compreendido e isso será científico. Lembro que, como eu coloquei de início, a doutrina espírita é uma doutrina filosófica e científica. Ela tem uma base científica. Ao ponto de Kardec recomendar em A Gênese que, se em algum ponto a doutrina espírita entrar em desacordo com alguma descoberta científica, siga a ciência. Essa é a afirmativa de Kardec. No final das contas, siga para ela complementar o que não era possível ainda para a doutrina naquele momento, que a doutrina tem esse caráter progressivo, de ampliação gradativa. André Luiz, por exemplo, trouxe elementos que propositalmente ainda não tinham entrado na codificação, seria demais, mas ele trouxe alguns elementos que não estão na codificação. Por exemplo, centros de força, que eu não vou adentrar aqui, mas é só um exemplo. E falando no nosso querido Emmanuel mais uma vez, para fechar a questão do mecanismo da prece, observe que os nossos pensamentos são forças
imagens, coisas e criações. E aí vem, até aqui a gente compreende claramente. Quando a gente pensa, a gente não consegue visualizar imagem, coisas e criar mentalmente. Isso ninguém pode contestar, porque todo mundo vivencia. Agora, o que muitos não sabem é que é possível se chegar a uma visibilidade, tangibilidade no campo sutil. André Luiz vai chamar isso de forma-pensamento. Os teósofos também vão chamar de forma-pensamento, entre outros. Então, a tangibilidade na matéria mental. É isso mesmo. É uma matéria num estado um pouco mais sutil, mas é matéria ainda também. Atraímos, olhem só, companheiros e recursos de conformidade com a natureza de nossas ideias, aspirações, invocações e apelos. Diga-me o que pensas e eu direi com quem andas. Eu estou criando aqui agora. Diga-me o que pensas e eu direi o que está definindo para si mesmo nesse exato momento. Em alguns momentos, você já está no inferno, simbolicamente falando. Em alguns momentos, você já está no céu. Hoje, talvez, alguns de vocês tenham dado uma passeada pelo inferno durante o trânsito, quando estavam dirigindo. Eu mantive muita calma quando um caminhão travou a rua aqui para não mergulhar no inferno, eu confesso. Mas consegui manter a calma, felizmente, estava ali com uma música tranquila. E a responsabilidade de falar de um tema como esse, eu não podia me permitir mergulhar no inferno naquele momento. Mas é só um exemplo. Eu temi não chegar aqui a tempo, porque eu fiquei uns 15 minutos para descer, uns poucos metros, né? Então é só um exemplo. A todo instante a gente oscila. E é isso que Emmanuel está afirmando. E aí ele finaliza, e isso tem tudo a ver com a prece, comunicar-nos com as entidades e núcleos de pensamentos com os quais nos colocamos em sintonia. Então, prece é estabelecer sintonia. Pense, e você já está a estabelecer sintonia. Pense com intensidade, com fervor, essa sintonia vai ser ainda maior, mais forte, por assim dizer. Então, é isso. E agora, para fecharmos a fala, a última proposição que eu trouxe para a gente trazer aqui da doutrina espírita, as contribuições da doutrina. Quais são os efeitos da prece? Eu começo trazendo socorro, que jamais é recusado quando é pedido com sinceridade. Isso está em Livro dos Espíritos. Então, todos nós, independentemente do estado em que nos encontremos e onde nos encontremos, se pedirmos com sinceridade, nós seremos atendidos sim. E André Luiz, em Nosso Lar, logo no início da obra, evidencia isso claramente. Depois de 8 anos vivenciando o que ele mesmo criava também mentalmente, o desequilíbrio mental e emocional dele, resultante da vida que ele vinha levando também, do ponto de vista de desequilíbrio mental e emocional, por mais que não seja extremo, mas algum nível de desequilíbrio levou para o chamado umbral, no âmbito da doutrina espírita. 8 anos se passaram para que, finalmente, ele se sensibilizasse de verdade e fizesse uma rogativa sincera. Significa que o socorro não estava lá à disposição dele? Não, ele é que não permitia-se acessar vibratoriamente o socorro. Mas quando ele entrou em prece sincera, numa rogativa sincera, ele conseguiu. Então, olha só a passagem. E, quando as energias me faltaram de todo, quando me sentia absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza que me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Foi nesse instante que as neblinas espertas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente e então o socorreu com outros. Ele já estava lá, ele já vinha tentando, só que André, pela sintonia, ele não conseguia sequer enxergar. É isso que se processa, e eu me refiro aqui a essa questão muito especialmente para os desencarnados presentes também. Porque faz toda a diferença. É o sentimento, é a vibração que vai definir o que estamos a ver também, no final das contas, nos planos sutis. Ainda falando dos efeitos, a prece atrai o concurso dos espíritos bons que vêm sustentar em suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Quem aqui já ouviu falar nos anjos da guarda, à luz da doutrina espírita? O Livro dos Espíritos também. Se eu não me engano, questão 490 define o anjo de guarda, alguns vão chamar de anjo guardião. A 491 aprofunda a questão e traz que são seres
que nos são superiores na escala dos espíritos. Olha que coisa boa. Se nós ainda somos tão imperfeitos, eu estou falando de mim mesmo, tão imperfeito que reconheço que sou ainda, eu tenho a felicidade de saber que alguém me acompanha continuamente, não necessariamente lado a lado espacialmente, mas na conexão e na dedicação contínua. E está me acompanhando a todo instante para me auxiliar, para me inspirar, mas jamais para desrespeitar o meu livre-arbítrio. E aí vem a nossa responsabilidade. Às vezes a inspiração está lá, só que a gente se recusa a ouvir, somos teimosos mesmo. E a gente prefere por um caminho que nos fere. Um dia, depois de tanto nos autoferirmos, a gente acaba ouvindo essas boas inspirações. Todos vocês têm, sem nenhuma exceção. Essa é uma sustentação que a vivência na doutrina espírita pode comprovar à luz da mediunidade, sobretudo. Todos temos esse espírito, esse bom espírito a nos acompanhar, que nos é superior na escala. Se você é um espírito de terceira ordem, eu acredito que todos ainda estamos aqui na terceira ordem, muito possivelmente o nosso anjo da guarda, como é qualificado, não necessariamente portador de asas, mas pode até se apresentar assim, fluidicamente falando. No final das contas, está provavelmente na segunda ordem. Se é um de segunda, quem sabe esteja na primeira. Então, por meio dessa sustentação, a prece vai viabilizar que se adquira a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto que tantas vezes nos afastamos. E por meio também da prece, nós podemos desviar de nós mesmos os males que atrairíamos pelas nossas falhas. A prece, às vezes, nos faz mudar a conduta. E é nesse sentido, não é um passo de mágica, afaste de mim. Não. A gente é sintonizado, reflete, muda a conduta e, a partir daí, a gente evita algo que poderia ser extremamente pernicioso para nós mesmos. Esse é o efeito da prece. Coragem, paciência e resignação é o que Deus, a inteligência suprema, concederá nas nossas rogativas, e faz toda a diferença. Alguns ficam frustrados, não, mas eu quero a solução imediata, eu não quero fazer nada. Calma, é o processo vinculado a leis maiores que respeitam profundamente o nosso livre-arbítrio e que vão nos dar todo o crédito por toda e qualquer conquista que atingirmos. E nada melhor do que atingirmos por nós mesmos essa maturidade gradativa no processo evolutivo. Essa é a lógica. Então, os meios de nos livrar das dificuldades também por meio dessas boas inspirações. E aí vem uma afirmativa que também às vezes frustra alguns: ajuda-te que o céu te ajudará. Então, a prece vai ajudar, mas com essa perspectiva. As boas inspirações vêm, o estímulo do ponto de vista de virtudes, inclusive, virá e vai nos capacitar a nos fortalecer moralmente para caminhar melhor. Mas tem essa perspectiva de nos ajudar para que aí sim a ajuda chegue até nós. E aí vem uma afirmativa lá na Revista Espírita de 1861, que também traz um outro efeito. Pelo simples fato de pedir, a alma já se alivia, se ergue, se acalma, se fortalece, experimenta sentimento de volta à saúde e ao repouso, e passa então a uma atmosfera serena e pura. Eu aposto que alguém aqui já vivenciou essa experiência, no momento de aflição, ao fazer uma prece. Nada mudou em relação ao problema, nada. Mas a prece trouxe esse alívio. E alívio duradouro, inclusive. E às vezes um alívio que aí sim viabiliza que a gente enfrente aquele problema de uma forma adequada. E ainda, o espírito de quem ora pela vontade de fazer o bem, outro efeito da prece, ele vai atrair para si espíritos que vão auxiliar nesse intuito, como eu antecipei. E por isso a ação será tanto maior quanto mais fervorosa e sincera for. Como devemos, de maneira geral, as nossas mães, por exemplo. Como quase todos aqui e todas devem a mãe. Quantas vezes a mãe, independentemente da religião que ela seguia, que ela segue, ela não estava ali vibrando, desejando o seu bem. Às vezes ela nem está se dirigindo a Deus propriamente. Pode ser, inclusive, alguém que não acredita em Deus, mas pode ter eficácia na prece da mesma forma, desejando o bem do filho, por exemplo. E graças à rogativa de uma mãe, que eis aí o grande exemplo da expressão do amor divino na nossa terra, o que mais se aproxima talvez é que nós vamos perceber
o efeito da prece, o efeito dessa boa intenção. E já que, quase no finalmente, essa afirmativa eu acho também bem interessante, porque é uma verdade. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Então, paixões no sentido macro, todas as modalidades possíveis de paixões. A prece consegue nos fazer nos sentir um pouco mais serenos, um pouco mais equilibrados e nos afastar do desequilíbrio, porque a paixão, no final das contas, qualifica sempre desequilíbrio emocional. Tem um autor, um psicólogo, acho que é o John Sanford, que chega a afirmar em uma obra que o apaixonar-se é beirar a loucura, por exemplo. O apaixonar-se é um desequilíbrio do ponto de vista psicológico, no final das contas. Não significa que não seja super agradável se apaixonar. Ninguém aqui, eu acho que pode contestar. Mas também pode trazer muitas amarguras. E muitos atos impensados, atos que não seríamos capazes de cometer. Por exemplo, beirando um crime em decorrência de um ciúme por esse sentimento tão passional e tão possessivo que a paixão costuma trazer. E aí ainda um efeito, abreviar o tempo da expiação. Todos sabem que para cada ação, uma reação. E, portanto, causa e efeito é uma das leis que estabelece que o que fizermos, visando o reequilíbrio, de alguma forma, retorna. Seja o bem, seja o mal, mas retorna. E, nesse sentido, aquele que está vivendo uma expiação a partir da prece, ele pode se autopromover ao arrependimento e à reparação voluntária para, então, conseguir a abreviação da expiação. Observem que as coisas não são pura e simplesmente dadas num passe de mágica. De certa forma, é um exercício mental que nos leva ao fortalecimento. E aqui, para fechar, pela prece, o homem eleva sua alma, entra em comunhão com Deus, identifica-se com o mundo espiritual, desmaterializa-se, condição essencial de sua felicidade futura. Quanto mais tentamos essa comunhão com Deus, e eu volto então ao início, ao conceito que o Livro dos Espíritos traz, a prece é pensar em Deus, é atingir gradativamente essa comunhão, mais desmaterializados nós ficamos. E é literalmente desmaterializados. Para aqueles que já estudam a doutrina espírita, sabem bem o que é o perispírito. E a qualidade material do perispírito, dos fluidos perispirituais, vai se sutilizando de forma gradativa à medida que avançamos e evoluímos. E a prece, incluindo aí as boas ações, que é sinônimo de a melhor prece, vai se utilizando no nosso perispírito, que é a condição essencial da felicidade futura e, enfim, de chegar a esse estado de comunhão com Deus, do qual estamos distantes, mas que todos haveremos de atingir na plenitude. Agradeço, então, mais uma vez, e volto aqui a palavra para o nosso querido Arnaldo.